Feche os olhos por um instante. Imagine seu coração como um lago em silêncio. Não o silêncio vazio, mas aquele silêncio profundo, denso, que guarda memórias que você mesmo esqueceu. Memórias antigas, talvez não suas, mas que vivem em você. Desejos que surgem como ondas, às vezes suaves, às vezes impetuosas. Desejos que parecem vir de você, mas será que são mesmo seus? Ou são fragmentos herdados, vibrações que atravessaram gerações e se alojaram no seu corpo, como se você fosse o solo fértil para histórias não concluídas? É possível que, neste momento da sua vida, você esteja se perguntando por que certos impulsos insistem em voltar, mesmo quando você já entendeu que não fazem sentido, mesmo quando já tentou parar, controlar, mudar. E eles voltam, com outro nome, com outra face, mas a mesma fome, a mesma inquietação. E você se pergunta, por que desejo o que me machuca? Por que anseio o que no fundo esvazia? Talvez ninguém tenha te contado com verdade que muitos dos desejos que carregamos não nascem do amor, mas da falta. São heranças emocionais, marcas de um sistema nervoso que aprendeu a sobreviver e não a se sentir pleno. Bruce Lipton nos mostra com clareza que nossas crenças, especialmente aquelas invisíveis, alojadas no subconsciente, moldam a forma como o nosso corpo deseja, reage e busca prazer. Desejos, muitas vezes, não são escolhas conscientes. São memórias celulares tentando se resolver. São ecos vibracionais de dores antigas, de traumas não curados, de mensagens que o corpo entendeu como verdade, mesmo que sua alma soubesse que não eram. Neville Goddard, por outro caminho, nos entrega uma chave preciosa: o desejo profano, aquele que nos aprisiona, que nos fragmenta. É apenas uma tentativa distorcida de lembrar quem realmente somos. É a imaginação criadora sendo usada para buscar fora o que já mora dentro. Quando desejamos aquilo que nos fere, é porque esquecemos da nossa completude. Esquecemos da luz que somos, da fonte que habita em nós. E ao esquecer, começamos a projetar a salvação nas coisas, nas pessoas, nas conquistas. Desejamos como quem mendiga, mas nossa alma nunca foi mendiga. Ela é rainha, ela é templo. Essa técnica que hoje vamos chamar de proibida não é secreta por ser mística. Ela é esquecida porque nos ensinaram o caminho do controle, não o da escuta. Nos ensinaram a reprimir o que chamam de profano, ao invés de decodificar. E é aí que mora a raiz da desconexão. Quando tentamos eliminar o desejo sem compreender sua origem vibracional. A verdadeira cura não é eliminar, é purificar. Purificar a vibração que o gerou. Não é negar o impulso, é atravessá-lo com consciência, com presença, com amor. Talvez você tenha passado a vida tentando vencer seus desejos. Talvez tenha até acreditado que precisava ser mais forte, mais disciplinado, mais evoluído. Mas e se o caminho não for o da força, e sim o da escuta? E se o que chamam de fraqueza for, na verdade, um convite profundo à reconexão com sua alma? Porque o que a mente chama de tentação, o coração, muitas vezes, reconhece como saudade. Neste vídeo, vamos juntos abrir espaço para essa escuta. Vamos descer até o nível onde os desejos nascem, onde os impulsos são sementes e não pecados. Vamos olhar para eles com os olhos da alma, não para destruí-los, mas para transformá-los. Porque quando a alma se sente plena, o desejo deixa de ser uma prisão e se torna oração, se torna direção, se torna força criadora. O desejo como sintoma, o chamado esquecido da alma disfarçado de carência. À primeira vista parece só mais um desejo comum, um anseio por algo que ainda não aconteceu, um impulso que surge como se fosse seu, mas por dentro traz a sensação de estar perseguindo uma miragem. Talvez seja aquele desejo por reconhecimento, por aprovação, por controle ou mesmo por amor. Mas se você parar para sentir, não é exatamente isso que dói. O que realmente dói é a ausência. A sensação de que algo essencial foi perdido no caminho.
Por trás de cada desejo profano existe um vazio ancestral, um silêncio que nunca foi acolhido, uma emoção que não foi metabolizada, apenas empurrada para o fundo do corpo. E esse corpo, que nunca esquece, continua tentando resolver o que não foi resolvido. Deseja com intensidade, mas sem direção. E corre atrás do que não preenche, como se a próxima conquista pudesse curar o que, na verdade, precisa ser sentido, não conquistado. Em algum ponto da sua história, talvez na infância, talvez antes mesmo dela, algo em você aprendeu que precisava merecer amor, que precisava provar valor, que precisava conquistar para não ser esquecido. E assim, o desejo se tornou uma linguagem de sobrevivência. Desejar passou a ser sinônimo de existir. E tudo aquilo que poderia ser uma expressão da alma se converteu em esforço, em urgência, em fome de si mesmo. A grande armadilha está na inversão do olhar. Quando passamos a perseguir o símbolo, o sucesso, a aparência, o status, o controle, esquecemos de mergulhar na raiz emocional do desejo. O símbolo é apenas um espelho, um reflexo da falta não reconhecida. E quanto mais buscamos fora, mais nos afastamos do que realmente importa. Porque o desejo não é o inimigo, ele é um mensageiro. Ele fala, ele aponta, ele revela. E se essa urgência de provar que você é digno, de ser visto, de ser valorizado, não for fraqueza, e se for apenas a linguagem emocional de uma criança interior que ainda está esperando ser escutada? E se, por trás do desejo que você tem vergonha de sentir, houver uma parte de você que só quer voltar para casa, para si, para a essência? O problema nunca foi o desejo em si. O problema é que fomos ensinados a escutar o desejo com os ouvidos da escassez e não com o coração da presença. Porque quando você escuta com escassez, tudo se torna carência, tudo vira comparação, tudo vira um esforço cansado para se tornar o que já se é. Mas quando você escuta com presença, o desejo muda, ele se transforma em caminho, em oração, em revelação. Então, talvez hoje seja o momento de olhar para o que você deseja, com gentileza, com atenção, com escuta verdadeira. Porque muitas vezes, aquilo que você mais deseja é exatamente aquilo que você mais teme em si mesmo. E ainda assim, é onde está o chamado mais profundo da sua alma. Cuidado com o falso despertar, a espiritualidade que alimenta o ego que deveria dissolver. Existe um lugar muito sutil e perigoso, onde o ego se disfarça de espiritualidade. Um espaço onde, ao invés de dissolver padrões antigos, nós os revestimos com palavras bonitas, rituais elegantes e discursos sobre luz. Mas por dentro, a dor continua a mesma, a busca continua a mesma. E o desejo, ainda que tenha mudado de roupa, continua tentando preencher o mesmo vazio de antes. Quantas vezes o que chamamos de despertar é apenas uma tentativa refinada de sermos especiais, de parecermos evoluídos, de sermos reconhecidos, agora não mais pelo que temos, mas por quem nos tornamos. Desejos considerados espirituais, como ser admirado por sua luz, ser visto como alguém elevado ou buscar constantemente novos conhecimentos místicos, também podem ser profanos, porque o profano, nesse contexto, não é o mal, é simplesmente tudo aquilo que nasce da carência, da ilusão de separação, da tentativa inconsciente de compensar um sentimento antigo de inadequação. O ego espiritual é talvez o mais silencioso de todos. Ele sabe como usar palavras que encantam, como falar sobre gratidão, amor incondicional, chakras, quinta dimensão, mas ainda assim vibra na comparação, na ansiedade, no medo de ser esquecido. Ele se move pelo desejo de controle, mesmo que esse controle venha disfarçado de busca por autoconhecimento. E assim, sem perceber, trocamos um tipo de desejo profano por outro, mais sutil, mais refinado, mais perigoso. Há quem acumule livros, cursos, iniciações, mas nunca integra,
nunca silencia, nunca sente, porque o saber virou mais um desejo, o desejo de controle emocional, o desejo de dominar a espiritualidade, o desejo de se tornar invulnerável à dor, como se a verdadeira evolução fosse um escudo e não uma entrega, como se a luz verdadeira precisasse de aplausos e não de silêncio interior. Essa busca constante, por mais conhecimento, por mais sinais, por mais técnicas, pode estar tentando esconder o medo de simplesmente ser, de estar com o que é, de sentir o que dói, de abraçar a própria humanidade. Porque o verdadeiro despertar é humilde, é silencioso. Ele não precisa provar nada. Ele não precisa ser reconhecido, ele apenas se revela quando você já não precisa mais brilhar para ser visto. Então talvez o ponto não seja abandonar os caminhos espirituais, mas perceber de onde vem o impulso de buscá-los. Qual é a intenção por trás? É amor ou é medo? É expansão ou é fuga? Porque o que nasce do medo, mesmo que se vista de espiritualidade, ainda carrega a vibração do desejo profano. E o que nasce do amor não deseja provar nada. Apenas vibra, apenas é, apenas toca. O erro invisível de tentar eliminar o desejo, o que você rejeita, você fortalece no campo quântico. Existe algo profundamente humano na tentativa de controlar o que sentimos, de apagar os impulsos que nos desconcertam, de tentar calar o desejo como se ele fosse um inimigo interno, uma falha, uma fraqueza moral. Mas o paradoxo é silencioso e brutal. Quanto mais você tenta eliminar o desejo à força, mais ele se fortalece. Não porque ele seja mais poderoso do que você, mas porque no campo quântico, tudo o que você rejeita com raiva, você alimenta com energia emocional. A mente condicionada quer respostas rápidas, quer se livrar do que incomoda, e muitas vezes projetamos essa mesma lógica no campo da alma. Acreditamos que, se desejamos algo errado, devemos eliminar esse desejo, cortá-lo, reprimi-lo. Mas o campo vibracional, onde sua realidade se forma, não entende rejeição como silêncio, entende como foco, como reforço, como presença vibratória. Ao odiar o desejo, você o grava mais profundamente no seu campo. Bruce Lipton nos lembra que o cérebro, quando ativado em modo de sobrevivência, age por impulso automático. Ele reproduz padrões aprendidos. Ele não questiona, apenas repete. E o desejo que incomoda pode ser apenas isso, uma reação do cérebro reativo, buscando uma saída rápida para a dor. Mas quando você interrompe o ciclo reativo com uma escolha consciente, mesmo que simples, mesmo que imperfeita, você começa o processo de reprogramação, não pela força, mas pela repetição de presença, pela observação sem julgamento. Neville Goddard vai ainda mais fundo. Aquilo que você nega emocionalmente com intensidade permanece vivo na sua imaginação criadora. Você pode dizer que não quer mais sentir isso, que já superou, que não precisa mais. Mas se o desejo ainda ocupa sua imaginação emocional, se ele ainda vibra com força dentro de você, ele continua a se manifestar, porque a realidade externa é apenas a tradução da sua vibração interna. Então, o que fazer com o desejo? A resposta não é resistência, é escuta, é transmutação. Não se trata de se render a ele, mas de perceber sua origem, de olhar para ele como quem olha para uma nuvem. Você vê, você reconhece, você não se funde com ela. Você entende que a nuvem não é você, é um movimento passando por você. E é nesse espaço, entre o impulso e a ação, que nasce a verdadeira liberdade. Reprimir é diferente de purificar. Reprimir é violência, é negação, é guerra interna. Purificar é presença, é aceitação lúcida, é alquimia vibracional. Quando você se recusa a lutar contra o desejo e, ao mesmo tempo, escolhe não ser regido por ele, algo sutil acontece. O desejo perde a força. Não porque foi vencido, mas porque foi escutado. E ao ser escutado, se dissolveu. Porque o que mais alimenta um desejo profano
é o medo de senti-lo. Técnica prática de 3 camadas. Transmutar o desejo em intenção sagrada. Nem todo desejo precisa ser negado. Nem todo impulso precisa ser eliminado. Às vezes, o que a alma pede é apenas uma nova forma de olhar, uma nova forma de tocar o que sempre esteve aí. Não com medo, mas com reverência. Transmutar um desejo não é silenciá-lo, é honrar sua raiz. É entender que aquilo que hoje parece profano pode, na verdade, ser sagrado, se você souber escutar com o coração desperto. A transmutação acontece em 3 camadas, 3 movimentos que não exigem esforço brutal, mas uma presença amorosa, uma escuta firme, uma delicadeza consciente. A primeira camada é nomear. Nomear a carência vibracional que vive por trás do desejo. Todo desejo carrega em seu núcleo uma ausência. E quando você a reconhece, algo já começa a se dissolver. Por exemplo, quero ser amado. Se transforma em não me sinto digno de ser amado. Essa nomeação não é para se julgar, é para acolher, é para trazer luz ao que sempre viveu na sombra. A segunda camada é sentir. Sentir sem se perder, sentir sem ceder. É permitir que o desejo passe por você como uma criança ferida que grita por atenção. Você não precisa dar tudo o que ela pede, mas precisa abraçá-la. Precisa deixá-la existir por um instante, sem tentar consertá-la, sem tentar controlá-la. Quando você sente o desejo sem se confundir com ele, você interrompe a repetição inconsciente. Você deixa de ser o desejo e passa a ser a consciência que o observa. A terceira camada é redirecionar. Esse é o ponto onde a energia bruta do desejo encontra um novo canal. Em vez de alimentar a ausência, você escolhe criar algo com intenção. Você faz um gesto simbólico. Você transforma a energia do desejo em um ato de criação consciente. Pode ser uma oração, pode ser uma decisão, pode ser um silêncio. O importante é que, ali, você decide vibrar a partir de um centro novo. Um centro que não quer preencher o vazio, mas expressar a plenitude que já existe. Essa técnica não elimina o desejo, ela o refina, ela o transforma de âncora em leme, porque o desejo bruto nos prende, mas o desejo transmutado nos guia. Ele deixa de ser compulsão e se torna direção. Ele deixa de nos escravizar e começa a nos revelar. Talvez você nunca tenha aprendido que existe outro jeito, que é possível sentir sem se machucar, que é possível desejar sem perder o centro. Mas é possível. Quando o desejo é visto com amor, ele se transforma em força criadora. Ele deixa de implorar por preenchimento e começa a vibrar como expressão da alma. E então, aquilo que parecia profano revela seu dom sagrado. Metáfora simbólica, o jardim da alma e as ervas daninhas sagradas. Imagine por um momento que sua alma é um jardim, um espaço vivo, misterioso, silencioso, um solo sagrado, onde tudo o que você sente, pensa e acredita lança sementes invisíveis. Algumas dessas sementes florescem como alegria, compaixão, presença. Outras crescem tortas, espinhosas, sufocando a leveza com suas raízes densas. São os desejos que chamamos de profanos, as ervas daninhas da alma. Mas e se essas ervas daninhas não fossem seus inimigos? E se, em vez de um erro, elas fossem um sinal, um convite para olhar onde você ainda não cuidou? Porque nenhuma planta nasce por acaso. Nenhum desejo nasce do nada. Toda manifestação tem uma origem vibracional. E nesse jardim interno, até o que parece impuro tem uma função. Até o que cresce no caos carrega uma mensagem. As ervas daninhas surgem onde há sombra, abandono, descuido. Elas não são o problema, elas apontam o problema. Elas mostram onde faltou luz, onde o solo está seco, onde o amor ainda não chegou. E quando você apenas arranca essas ervas, sem entender por que nasceram ali, elas voltam, talvez com outro nome, talvez com mais força. Porque a raiz emocional não foi transformada, apenas escondida. A jardinagem da alma não se faz com violência,
se faz com presença, com cuidado, com escuta. Não se trata de podar o que não serve, mas de compreender o que precisa ser nutrido. Desejos que hoje te incomodam podem ser sinais de partes suas que ainda esperam acolhimento. Pode ser a criança esquecida, o adolescente rejeitado, o adulto que aprendeu a compensar dor com conquistas. Cada desejo é uma planta que nasceu de uma história. E toda história pode ser ressignificada. Purificar não é guerrear, é conversar com a terra, é sentir o cheiro do que está ali, é escavar com delicadeza, é perceber que, por trás daquilo que você chama de erro, pode haver apenas um pedido antigo de amor, um pedido que nunca foi atendido, um pedido que ainda pode ser escutado. Esse jardim não precisa ser perfeito, ele precisa ser verdadeiro. Porque quando você cuida com consciência, até as ervas daninhas se transformam. Algumas se vão, outras revelam flores escondidas, outras apenas param de crescer, porque a energia que as sustentava, o abandono, o medo, a raiva, foi dissolvida na presença. O desejo, por mais sombrio que pareça, nunca foi o inimigo. O verdadeiro risco está em não saber escutar o que ele tenta compensar, em viver fugindo do que poderia ser o portal para a sua reconexão mais profunda. Porque é justamente onde há excesso de desejo que existe um território pronto para ser curado. Tudo o que você desejou até hoje, por mais contraditório que tenha parecido, por mais confuso ou até mesmo vergonhoso que tenha soado, teve um propósito, um sentido, um lugar. Nenhum desejo nasce do nada, nenhum impulso surge sem causa. Eles são mensagens, expressões emocionais de uma história que seu corpo, sua mente e sua alma carregam, muitas vezes sem saber. E agora, talvez pela primeira vez, você esteja pronto para escutá-los com um novo olhar. Bruce Lipton nos lembra que cada desejo profano é, na verdade, a manifestação de uma crença inconsciente que vive dentro das células. Não é um capricho do ego, é uma memória viva, vibrando dentro do corpo, repetindo antigos padrões. Mas essa programação não é um destino fixo. Ela pode ser ressignificada. Ela pode ser reprogramada. E isso começa quando você traz consciência vibracional ativa ao que antes só reagia. Joe Dispenza amplia essa visão ao mostrar que, quando você eleva sua assinatura eletromagnética, ou seja, a frequência vibracional daquilo que você pensa, sente e acredita, o desejo que antes parecia essencial começa a perder força. Ele não desaparece à força, ele se dissolve por desnecessidade. Porque, quando o seu campo vibra plenitude, aquilo que antes parecia urgente se torna irrelevante. O que antes dominava se silencia. A chamada técnica proibida não é um segredo místico guardado em templos distantes. Ela está ao seu alcance agora. Ela é feita de escolhas simples, mas profundamente conscientes. Substituir a reação pelo ritual, a pressa pela presença, a luta pela escuta, o impulso pela compreensão. Ela não exige perfeição, apenas abertura, apenas coragem de estar com o que é, sem fugir, sem mascarar, sem querer controlar o tempo inteiro. E quando essa prática se torna constante, algo profundamente belo acontece. A alma começa a se sentir plena, e quando a alma se sente plena, o desejo não some, ele muda, ele se transforma em devoção, em direção, em expressão natural daquilo que você já é. A vida deixa de ser uma corrida por preenchimento e se torna um altar silencioso, um espaço sagrado onde tudo se alinha, o corpo, o coração, a consciência. E nesse espaço, a criação flui sem esforço, sem cobrança, sem carência. E se o desejo que hoje te inquieta for, na verdade, a semente de uma nova forma de existir? E se, ao invés de resistir a ele, você puder acolher sua presença com sabedoria? Porque talvez tudo o que sua alma esteja pedindo agora seja ser sentida com verdade, ser escutada com amor, ser vivida com presença.